Oi, pessoal! Hoje vim aqui pra fazer pra vocês, como vocês viram aí no título do vídeo, ou não. Bom, gente, vim aqui pra fazer pra vocês um vídeo da rotina de final de semana. Agora são exatamente 4 horas em um sábado. E eu já estudei um pouquinho, vou continuar os meus estudos. E é isso aí, se vocês querem ver tudo que eu faço na minha rotina do final de semana, acompanhe o vídeo. Gente, eu já eu acordei 10 horas hoje. Estudei um pouco, dei início a um artigo com as meninas da minha sala mais cedo. Só que eu não tive como mostrar porque eu não estava em casa. É isso, agora eu vou continuar os meus estudos. Tem algumas coisas que eu tenho pra fazer, eu vou me planejar certinho, tudo junto com vocês. Antes de mais nada, eu comecei anotando nesse caderninho tudo que eu tinha pra fazer nesse final de semana. Tudo de estudos, né, gente? Até porque... E nem foi tudo, por conta que é muita coisa pra estudar. E não dá tempo de fazer tudo em um final de semana. Então, por isso eu anotei o que eu achei que ia dar pra eu fazer. E acabou que eu consegui fazer tudo. Então, o planejamento ficou bom, né? E eu anotei tudo com essa caneta preta da Pentel Energel. Inclusive, muito boa, bem pretinha. Vou começar lendo alguns artigos que eu tenho para ler. Do artigo que eu tenho para fazer de psicologia social, a gente está elaborando um projeto de um artigo nessa matéria em grupo, então ainda falta eu ler alguns artigos. 4. E é isso. Acompanhe comigo lendo um pouquinho dos artigos aqui. Na maioria das vezes eu utilizo esses marca-textos da Faber-Castell em tons pastéis pra estar grifando tudo. Eles são muito bons, sério, gente, recomendo muito. As cores deles são lindas, além deles serem super baratos. Eu paguei R$16,90 nesse kit com 6 e eles duram bastante. Essa minha primeira leitura, eu faço uma leitura bem rápida, lendo meio por cima, assim mesmo, grifando as partes que mais chamaram a atenção, até porque eu vou ter que retornar nesses artigos e ler novamente várias vezes pra gente estar elaborando o nosso artigo. Então, assim, gente, como eu vou ter que ler várias vezes, a primeira leitura é uma coisa mais pra ver se encaixa no tema mesmo, sabe? E eu consegui ler todos os 10 artigos, graças a Deus. Gente, sério, eu tava uma semana inteira lendo esses artigos. E agora que eu terminei de ler esses artigos, já tem mais artigos pra eu estar lendo. Finalizei então a minha leitura dos artigos. Nem todo final de semana eu faço essas leituras, mas a partir de agora eu vou começar a fazer esse trabalho, porque eu tenho que entregar esse artigo dia 22, se eu não me engano, de abril. Além de eu ler esses artigos e fazer a reunião com elas para a elaboração do artigo, eu vou fazer agora as minhas aulas de administração, que eu sempre faço. Esse mês tem 2 matérias acumuladas, então eu vou fazer as 2 aulas, que uma é macroeconomia e a outra é estratégia empresarial e negociação. Então vou começar a fazer agora e é isso aí. Para as matérias de administração, eu tô utilizando esse caderno inteligente, que inclusive ele é incrível, lindo, gente. Eu amo ele e eu já fiz tudo isso de resumo nele. Essa seria então a 4ª aula de macroeconomia e a última, consequentemente. Para esse resumo, eu vou estar utilizando a minha Pentel Sign Pen, que é a brush, né? A Muji 0.7, a Bic hidrográfica ponta 1.0 e também o grifa-texto da Mildliner na cor cinza, que eu utilizo para fazer um sombreado no título. Como vocês viram aí, eu acabei utilizando outras canetas também, como por exemplo essa Stabilo cinza, que eu utilizei para fazer alguns detalhes em algumas palavras, sabe? Alguns subtítulos. Entretanto, a maior parte da base do texto foi com a caneta Muji preta 0.7. Finalmente consegui acabar essa 4ª aula e, gente, que conteúdo complicadinho de entender, viu? Começou razoavelmente fácil e depois de um tempo parecia que só tava indo pra trás. Gente, sério, tava bem difícil de entender, porque é um conteúdo bem denso, mas deu tudo certo. Eu fui acabar essa aula, já era 5h30, e depois eu fui recarregar minha garrafinha e fazer um cafezinho da tarde, né, gente? Nada mais saudável do que um sorvetinho de chocolate. E depois disso, comecei a guardar todo o meu material, porque já era 5h30 de um sábado e normalmente eu e meu namorado, a gente passa um dia do final de semana na minha casa e outro dia na casa dele. E como já era 5h30, eu preparei todas as minhas coisas nessa bolsa da Kipling, que eu inclusive mostrei pra vocês em um vídeo que já está aqui no canal. Guardei tudo que eu ia precisar no outro dia e a gente foi pra casa dele, então a gente deu uma passadinha no mercado também para pegar algumas coisinhas. Como eu juntei as coisas para levar para casa do meu namorado bem rápido, acabou que eu não organizei os resumos no caderno inteligente, então chegando aí eu já organizei tudo certinho no caderno na ordem correta.
Terminei de fazer os últimos detalhes, porque como eu já disse pra vocês em outro vídeo, eu sempre faço na maioria das vezes a base do texto com as canetas pretas e brush, e depois eu vou fazendo o sombreado, o contorno, destacando os subtítulos com grifa-texto colorido. Então, normalmente, na maioria das vezes eu deixo isso pro final, porque eu acredito que economiza bastante tempo. E foi assim que ficou os meus resuminhos, eu amei, dei uma variada, eu utilizei o grifa-texto verde também. Logo após, então, eu terminar o resumo, né, fazer os últimos detalhes, eu comecei a fazer as atividades dessa mesma matéria. E ainda era macroeconomia, e é sempre assim, a gente tem 2 aulas, uma atividade avaliativa, as 2 últimas aulas, a segunda atividade avaliativa. Comecei a fazer a segunda aula de administração do dia, que era estratégia empresarial e negociação, que perto da aula de macroeconomia era simplesmente super leve, sério, gente, dava até uma acalmada. Copiei esses slides bem tranquilinha enquanto eu ouvia a aula, e apesar de já ser 00:30 no sábado, eu consegui fazer fluir bem rápido tudo. E agora eu vou deixar vocês aí com o restinho da minha madrugada de estudos e já já eu volto. Fui acabar a minha aula de estratégia empresarial e negociação às 1h43 da madrugada e logo após já fui escovar o dente, fazer a minha higiene para eu estar indo dormir. Comecei o domingo mostrando o meu almocinho pra vocês, e aí já era 2h20, a gente já tinha deixado tudo preparadinho, o meu cantinho de estudos e o setup de jogos do meu namorado. Como vocês podem ver, o contraste perfeito, né, gente? Voltei a ler alguns artigos, porque como eu havia dito pra vocês, além daqueles que eu já havia lido, acabou surgindo outros artigos pra eu estar lendo, pra estar complementando ainda mais, né? Quanto mais informação, melhor, basicamente isso. E ao mesmo tempo eu tava bebendo meu suquinho de laranja, que sério, tava maravilhoso, gente. E o meu namorado só na aguinha ali do lado. 2 garrafas, gente. Logo após eu terminar a leitura do artigo, eu dei início à última tarefa de estudos do final de semana. Graças a Deus, gente, já não estava aguentando mais estudar, sério. Apesar de eu gostar muito de estudar, gente, é muita coisa, né? Então eu já tava bem cansada. E aí eu tava copiando os slides de uma matéria que eu tenho aula presencial na terça-feira, que é orientação profissional. Não demorou muito pra eu terminar. Comecei às 2h40 e consegui terminar até às 3h20, então foi tecnicamente bem rápido. E agora eu vou deixar vocês aí, então, com o restinho, o finalzinho do meu dia, do meu final de semana no domingo. Espero muito que vocês tenham gostado, gente.